Alô? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa palestra da Semana Jurídica. Temos algumas questões protocolares aqui, eu vou seguir. Então, em nome da diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, gostaríamos de agradecer a presença de todos na 16ª Semana Jurídica, que trata sobre o tema geral Direito, Desafios e Inovações no Século XXI. Queria também aproveitar a oportunidade, a gente vai ter amanhã o nosso júri simulado no auditório do Senfor. Então, amanhã, às 19h30, nós temos o júri simulado. Tem muita gente que está com dúvida se precisa fazer inscrição, não precisa fazer inscrição, se pode levar outras pessoas, pode levar, se quiserem levar os familiares, amigos para assistir, podem levar. E o evento também é gratuito, tá? Então, ficam feitos esses avisos aí, nós esperamos todos vocês lá. Pode levar família, pode levar amigo, namorado, namorada, levem quem vocês quiserem levar. E vamos então começar aqui a nossa palestra. O tema de hoje é Princípios do Controle de Constitucionalidade no Brasil. Está aqui conosco o professor Paulo Casseb. O professor Paulo Casseb é doutor em Direito do Estado e mestre em Direito Civil pela USP, bacharel em Direito pelo Mackenzie, foi presidente do Tribunal de Justiça Militar no biênio 2004-2015, continua como membro do Tribunal de Justiça Militar, professor de Direito Constitucional nos cursos de mestrado e graduação da UniFMU, professor de Teoria Geral do Estado e Ciência Política das Faculdades Integradas de Guarulhos, titular da cadeira de número 40 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, autor de livros, dá palestra fora do Brasil, dá cursos na Europa e tem uma característica interessante que não está aqui no currículo. Tanto o pai dele quanto o tio dele foram fundadores aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Então, o doutor Adílio Casseb, pai do doutor Paulo, foi professor aqui, e o doutor Farid Casseb, tio do professor Paulo, foi professor aqui, foi meu professor, inclusive. Então, ele tem sangue da Direito de São Bernardo nas veias, né? Então, de modo que é uma honra aqui recebê-lo, o professor Paulo Adílio Casseb, é uma honra muito grande, e passo a palavra. Boa noite a todos. Antes de mais nada, retribuo ao doutor Arthur as referências. Devo dizer que é sempre uma grande alegria vir a essa faculdade. Vim aqui desde criança, acompanhando meu pai e meu tio, que tinham uma grande estima por essa faculdade de Direito. Então é sempre uma grande alegria vir aqui e cumprimento todo o corpo docente em nome de um grande amigo, doutor Arthur Lobo, um excepcional professor, um excepcional advogado, e inclusive faço aqui uma saudação que peço que transmita a ele, ao querido doutor Alberto Lobo, seu pai, o maior nome do direito eleitoral do Brasil e pioneiro nessa área. E a última vez que estive nesse auditório foi inclusive por uma homenagem a ele. Bom, vou cansá-los um pouquinho nessa noite. Para tratar um pouco do controle de constitucionalidade. Aqui tem alunos de que anos? Todos os anos. Já tiveram controle de constitucionalidade? A maioria, pelo menos, já deve ter tido. Bom, a ideia aqui é traçar um panorama, dentro do que o tempo permite, da evolução do controle de constitucionalidade no Brasil e os seus desafios atualmente. O Brasil adota, desde a proclamação da República praticamente, o controle judicial.
ou seja, o sistema que permite que o Poder Judiciário exerça o controle de constitucionalidade, verifique a constitucionalidade de todo o ordenamento jurídico, sua compatibilidade com a Constituição. Uma pergunta que normalmente surge quando se trata da evolução do controle judicial no Brasil é exatamente por que adotamos o controle judicial apenas pouco depois da proclamação da República, se já havia nos Estados Unidos desde 1803. De fato, a ideia de que cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a inconstitucionalidade dos atos dos outros dois poderes vem dos Estados Unidos. Foi reconhecido pela primeira vez um julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803, num voto famoso do presidente daquela corte, Marshall, ao julgar o caso célebre Marbury versus Madison. Por que no Brasil não veio pouco depois a ideia do controle judicial? Em primeiro lugar, o Brasil, na realidade, costumo dizer que deixou de ser colônia já em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ali já não havia mais o status de colônia, o que foi oficializado em 1815 com a criação do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. 1822, na verdade, no 7 de setembro, foi a emancipação, mas até aquele momento o Brasil já era Reino Unido. Consegue a emancipação, no 7 de setembro de 1822, e finalmente nossa primeira Constituição enquanto país independente, podemos falar assim, a Constituição de 25 de março de 1824. Daí o nome da famosa rua lá de São Paulo, a rua 25 de março, é a data da Constituição Imperial do Brasil. Aquela Constituição tinha uma peculiaridade. Era uma Constituição semi-rígida. Semi-rígida porque parte dela, para ser reformada, dependia de um processo extremamente complexo e dificultoso. Para que tenham ideia, essa parte rígida, portanto, teria que ser reformada por meio de um processo que passava pela Assembleia Geral, pelo Legislativo da época, contava inclusive com sanção do imperador, embora fosse reforma constitucional, e dependeria de um referendo popular. Os artigos que tratavam de poderes públicos e direitos dos cidadãos, que era a expressão da Constituição da época para direitos fundamentais, é que estavam nessa parte rígida, e só poderia ser alterada essa parte por esse processo rigoroso. Todo o restante daquela Constituição podia ser reformado por mera lei ordinária, era a parte flexível. Tanto que tivemos, em todo o período de vigência daquela Constituição, de 1824 a 1889, só uma reforma da parte rígida, o ato adicional de 1834. E da parte flexível, várias reformas por meio de lei ordinária. A parte flexível, portanto, não tinha hierarquia, supremacia em relação ao restante do ordenamento jurídico, tanto que podia ser reformada por lei ordinária. Ora, não havendo a supremacia formal da Constituição em boa parte daquele texto, não havia também uma preocupação com a figura do controle de constitucionalidade. Porque a finalidade do controle de constitucionalidade é preservar a supremacia formal da Constituição. Por isso é que, no período monárquico, não se preocupou com o controle de constitucionalidade, embora já houvesse controle judicial nos Estados Unidos, como disse, desde 1813. Com a proclamação da República, o Brasil tem início a um período histórico de grande influência dos Estados Unidos, das instituições dos Estados Unidos. E colaborou muito para isso Rui Barbosa, que colaborou com a proclamação da República, embora ele tivesse admitido
nos seus comentários à Constituição Brasileira de 1891, está logo no início, que ele diz que ele era mais federalista do que republicano. Na verdade, ele só aderiu ao movimento republicano porque ele achava que, com o regime monárquico, não se adotaria a forma federativa de Estado. Por isso, ele aderiu ao movimento republicano. Então, ele era mais federalista do que republicano. E tinha uma grande admiração pelos Estados Unidos. Com a proclamação da República, então, o Brasil imita dos Estados Unidos inúmeros institutos, na forma de governo republicano, sistema de governo presidencialista, forma de Estado federativo, e adotamos também o controle judicial. Passamos a adotar o controle judicial, primeiro previsto no decreto 848 de 1890, o mesmo decreto que transforma o então Supremo Tribunal de Justiça em Supremo Tribunal Federal e que depois seria confirmado pela Constituição, a primeira republicana de 1891. É importante destacar bem como foi a influência dos Estados Unidos naquele momento. Esse decreto 848, de 11 de outubro de 1890, tem ideia da força daquela influência, previa no seu artigo 386 os estatutos dos povos cultos e especialmente os que regem as relações jurídicas da República dos Estados Unidos da América do Norte, os casos de common law e equity, serão também subsidiários da jurisprudência e processo federal no Brasil. Vejam que houve previsão expressa num decreto, uma norma do direito, portanto, positivo no Brasil, a aplicação no processo judicial federal subsidiária, se não houvesse uma solução no ordenamento brasileiro, o direito dos povos cultos, em especial dos Estados Unidos da América do Norte, previsto no decreto federal. Portanto, o controle judicial de constitucionalidade foi mais um elemento que nós importamos do modelo norte-americano. A ideia de que o judiciário pode manifestar-se sobre a inconstitucionalidade dos atos dos demais poderes. Chamamos esse controle, no momento em que pode ser exercido por qualquer juiz e qualquer tribunal, não apenas a Corte Suprema, de controle difuso. E assim se estabeleceu no Brasil desde 1890 até hoje. A Constituição de 1934 trouxe uma inovação, que foi a previsão de que, declarada inconstitucionalidade ao julgar um caso concreto, declarada inconstitucionalidade de uma lei pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal poderia comunicar sua decisão ao Senado e o Senado faria uma resolução suspendendo a execução dessa norma declarada inconstitucional. Então, a primeira vez que isso foi previsto no Brasil foi, essa resolução do Senado, foi com a Constituição de 1934. Bom, esse sistema de controle difuso temos até hoje. No controle difuso, portanto, usando inclusive as expressões que se tornaram corriqueiras pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que usou a expressão até tecnicamente não seria o ideal, mas é o que virou praxe, e o CPC novo segue essa linha, usou a expressão controle difuso como sendo sinônimo de controle concreto, e o outro tipo de controle que veremos depois, o concentrado, como sendo expressão sinônima de controle abstrato. Essa simplificação, o próprio CPC vigente também seguiu. No controle difuso, como disse, qualquer juiz e qualquer tribunal pode manifestar-se sobre inconstitucionalidade. Como isso funciona? Bom, como é provocado o controle difuso? Por meio de qualquer ação judicial, individual ou coletiva, que tenha por finalidade
solucionar conflitos de interesses, que, portanto, tenha como finalidade solucionar um caso concreto de um conflito, que visa a defesa de direito específico. Eventualmente, em qualquer área do direito, obviamente, e alegando-se na causa de pedido a contrariedade à Constituição. Em qualquer ação judicial, em qualquer área do direito, portanto, que tenha por finalidade a solução de conflitos, é possível levantar-se a discussão da inconstitucionalidade. Não no pedido, mas na causa de pedido. Pedido é a proteção a um direito. O fundamento desse pedido é que o direito foi violado por um ato, por uma norma contrária à Constituição. Isso pode acontecer, por exemplo, numa ação que discute matéria tributária. O indivíduo propõe uma ação, qual o pedido? Não pagar um tributo. Qual o fundamento? A lei que instituiu o tributo é inconstitucional. Isso pode ocorrer na área trabalhista. O empregado propõe uma ação, qual o pedido? Proteção a um direito, recebimento de uma verba. Qual o fundamento? O empregador não paga, amparado em uma lei que o empregado considera inconstitucional. Isso pode ocorrer até numa simples ação de despejo. Qual o pedido? O despejo. O fundamento? O locatário está amparado em uma lei que o autor da ação considera inconstitucional. Ora, o juiz que tiver competência, de acordo com a legislação do país, julgará o caso concreto. Na sentença judicial, em que parte aparecerá a análise da inconstitucionalidade? Não é no dispositivo. No dispositivo, o juiz diz se procede ou não procede o que foi pedido. O juiz, na sentença, se manifestará sobre a inconstitucionalidade na fundamentação. É isso que se chama declaração incidental de inconstitucionalidade. O juiz não invalida a lei, apenas determina que ela não será aplicada naquele caso concreto. Efeito da decisão entre as partes, interpartes. É dessa maneira que qualquer juiz e qualquer tribunal poderá manifestar-se sobre inconstitucionalidade, proferindo declarações incidentais de inconstitucionalidade, com efeito interpartes, sem que a lei seja invalidada. Da mesma maneira, os tribunais. Os tribunais só não podem esquecer de observar o artigo 97 da Constituição, que prevê o princípio da reserva de plenário. Os tribunais são formados por um colegiado de juízes. Portanto, para a facilitação do trabalho do exercício da função jurisdicional, os juízes que integram os tribunais são divididos internamente em pequenos grupos, órgãos fracionários, como são chamados, câmaras, turmas, conforme a denominação dada em cada tribunal. A manifestação, o reconhecimento da inconstitucionalidade em um tribunal não pode partir isoladamente dos órgãos fracionários, deve partir do pleno do tribunal, conforme determina o artigo 97 da Constituição, segundo o qual os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos pelo voto da maioria absoluta de seus membros, portanto do pleno, da totalidade, ou do órgão especial, se houver órgão especial. O órgão especial pode ser criado em tribunais numerosos, ou seja, com mais de 25 magistrados, para representar, para exercer as funções que seriam do pleno. As decisões dos tribunais, também no exercício do controle difuso, em geral, ao resolverem casos concretos, conflitos concretos, têm alcance entre as partes. E o Supremo Tribunal Federal
também pode atuar no controle difuso, provocado pela via recursal, por exemplo, recurso extraordinário, ou até originariamente numa ação que discuta um conflito concreto, por exemplo, um habeas corpus contra ato de CPI federal, é competência originária do Supremo Tribunal Federal, e que julga um caso concreto. Ou então ele é provocado pela via recursal. Por exemplo, depois da decisão de um tribunal de segundo grau, envolvendo matéria constitucional, pode ocorrer, se preenchidos os requisitos constitucionais, um recurso para o Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário. Assim, o Supremo exerce o controle de constitucionalidade concreto, resolvendo conflitos concretos das partes que provocaram aqueles processos. E qual o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal nesse controle difuso, nesse controle que é provocado para a solução de casos concretos, Paulo contra a União Federal, etc. Pela tradição do modelo brasileiro de controle de constitucionalidade, a decisão do Supremo teria também, no controle difuso, efeito interpartes. A lei considerada inconstitucional também não seria invalidada. A decisão valeria apenas entre as partes. E o STF pode, considerando importante sua decisão, comunicar sua decisão ao Senado. E o Senado, nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição de 88, poderá, por meio de resolução, suspender a execução da norma declarada inconstitucional pelo Supremo. Há muito tempo prevaleceu o entendimento, mesmo antes da Constituição de 88, que o Senado não é obrigado a editar essa resolução. É uma faculdade do Senado. Mas se resolver editá-la, não pode suspender mais do que aquilo que o Supremo considerou inconstitucional, nem menos. Essa resolução do Senado faria com que toda a sociedade fosse atingida, porque ela suspende a execução da norma. Portanto, seria a partir desta resolução senatorial que haveria a famosa eficácia erga omnes, oponível a todos, porque a lei ficaria suspensa. Esse modelo tradicional no Brasil, do controle difuso, desde que foi criada essa resolução do Senado, prevista lá atrás pela Constituição de 1932. É interessante levantar aqui uma discussão que surgiu no Supremo alguns anos atrás, provocada pelo ministro Gilmar Mendes, em 2006, portanto há 10 anos atrás, ao julgar um caso concreto, um conflito concreto, um habeas corpus. No julgamento de um habeas corpus que envolvia o caso de um condenado por crime hediondo, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão inédita, considerou inconstitucional o dispositivo da lei dos crimes hediondos que vedava a progressão de regime para os condenados em crimes hediondos. O ministro Gilmar Mendes, naquele julgado, levantou uma tese. Ele passou a sustentar que seria preciso reconhecer que as decisões do STF proferidas pelo plenário, mesmo julgando casos concretos, fulano de tal contra fulano, enfim, casos concretos, as decisões do Supremo deveriam ir além das partes. A própria decisão do Supremo já deveria ter eficácia erga omnes.
Bom, e como ficaria então o artigo 52, inciso 10 da Constituição, que prevê a competência privativa do Senado para suspender a execução das normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo? Entendeu ele que deveria ser dada uma nova interpretação a esse dispositivo, reconhecendo um novo papel a essa resolução do Senado, apenas o de dar publicidade à decisão do STF. Seria o reconhecimento do que a doutrina denomina de mutação constitucional. Mutação constitucional é um fenômeno pelo qual a Constituição é reformada, mas de maneira informal. Não pelo instrumento oficial. Qual é o instrumento oficial de reforma constitucional? A aprovação pelo Legislativo de emenda. A mutação constitucional designa um fenômeno pelo qual há uma alteração do significado da norma constitucional a partir da consolidação de um costume, a partir de uma nova interpretação, sem alteração do texto. Portanto, defendeu ele o reconhecimento da mutação constitucional do inciso 10 do artigo 52 da Constituição. Portanto, o papel da resolução do Senado não seria mais o de suspender a execução da norma. A própria decisão do Supremo já teria alcance erga omnes, contra todos. O papel da resolução do Senado seria o de dar publicidade à decisão do STF. Naquele julgado, essa posição não foi adiante. Inclusive, o Supremo, ao concluir aquele julgamento, comunicou a decisão ao Senado, para que o Senado fizesse a resolução. Entretanto, aquela ideia causou um impacto no meio jurídico. Como não prevaleceu o entendimento de que a decisão do Supremo no controle difuso teria alcance geral, nos casos subsequentes, no restante do Judiciário Nacional, envolvendo essa discussão da progressão de regime dos condenados por crimes hediondos, alguns juízes seguiam a orientação do Supremo, autorizavam a progressão de regime, dada a inconstitucionalidade da vedação. Outros juízes não, entendendo que não estavam vinculados, continuavam aplicando o texto da lei dos crimes hediondos, ainda à época de 1990. Até que, quando o juiz do Acre proferiu uma decisão em sentido diverso da posição firmada pelo Supremo, a Defensoria Pública Federal resolveu, adotando a tese que tinha sido lançada pelo ministro Gilmar Mendes, propor uma peça processual que se chama reclamação. Está prevista lá na Constituição, no artigo 102, inciso 1, a linha L. Propôs a reclamação diretamente no STF, alegando que o juiz do Acre havia descumprido a decisão do Supremo. Foi a reclamação 4335. O relator, ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes, então, votou sustentando a tese que ele já havia defendido. Ou seja, de que a decisão do Supremo, mesmo proferida em controle difuso, deveria ter alcance geral. E, portanto, o juiz lá no Acre, assim como os demais, deveriam seguir a mesma posição. O ministro Eros Grau, que votaria depois dele, pediu vista. Ficou na dúvida, pediu vista. O julgamento foi retomado em 2007 e ele surpreendeu e votou no mesmo sentido que o ministro Gilmar Mendes. Os votos posteriores dos ministros Sepúlveda Pertence e Joaquim Barbosa foram em sentido contrário. Ambos manifestaram posições no sentido de que não teria
cabimento reconhecer a mutação constitucional do inciso 10 do artigo 52, se quisesse alterar o modelo, se aprovasse uma emenda à Constituição, mas não por interpretação. Embora o ministro Sepúlveda Pertence tivesse votado pela improcedência da reclamação e o ministro Joaquim Barbosa pelo não conhecimento da reclamação. Segue para o ministro Lewandowski, que pediu vista. E, com isso, segue um longo período sem a retomada do julgamento daquela reclamação. Nesse intervalo, inclusive, surgiu a nova lei dos crimes hediondos, que alterou, admitiu a progressão de regime, mas com um quórum qualificado, e surgiu, inclusive, uma súmula vinculante, a número 26, que já determinava aos juízes que seguissem a posição firmada pelo Supremo, no sentido da inconstitucionalidade da vedação de progressão de regime no caso de crimes hediondos. Portanto, aquela reclamação acabaria por perder o sentido, porque o Supremo, nesse meio tempo, acabou aprovando uma súmula vinculante, e aí não havia mais dúvida quanto à vinculação. De todo modo, em 2013, o ministro Lewandowski libera para julgamento, já tendo firmado sua posição. Quanto à discussão levantada pelo ministro Gilmar Mendes, ele manifestou oposição, entendendo que também não teria propósito mudar o sistema sem uma emenda à Constituição. Mas considerou que a reclamação não deveria sequer ser conhecida em razão do advento da súmula vinculante 26. Portanto, o placar fica 3 para a manutenção do sistema tradicional, efeito interpartes, e 2 pelo alcance geral erga omnes da decisão do Supremo. Novo pedido de vista. E ainda não foi em 2013 a conclusão do julgamento daquela reclamação. O ministro Teori Zavascki pediu vista. E retoma o julgamento dessa reclamação no dia 20 de março de 2014. E o ministro Teori Zavascki, num voto extenso, muito bem fundamentado, adere à posição do ministro Gilmar Mendes. No final das contas, alguns ministros se manifestaram a favor, outros contra. No cômputo geral textual da decisão, os ministros Gilmar Mendes, Sepúlveda Pertence, que já se aposentou, Gilmar Mendes, Eros Grau, que já se aposentou, Teori Zavascki e Celso de Mello aderiram à posição lançada pelo ministro Gilmar Mendes, que a decisão do Supremo Controle Difuso teria alcance geral. Já em sentido contrário, seguindo o modelo tradicional, o ministro Sepúlveda Pertence, já aposentado, ministro Joaquim Barbosa, já aposentado, ministro Lewandowski e os demais ministros do STF, no que diz respeito a esta questão. De todo modo, como a reclamação foi julgada ao final procedente, mas por fundamentos diferentes, chegou a constar, inclusive na emenda da decisão, o reconhecimento da eficácia expansiva da decisão e a nova interpretação do papel da resolução do Senado. Não foi, na verdade, o posicionamento firmado pelos ministros. Só 4 ministros textualmente aderiram à posição do ministro Gilmar Mendes. Embora, por exemplo, a ministra Rosa Weber, num primeiro momento nos debates, falou que aderia à tese da mutação, depois, quando passada a palavra para ela votar, ela seguiu a linha diversa.
pela contagem das argumentações, das fundamentações dos ministros, não dá para dizer que o Supremo aderiu à nova posição do ministro Gilmar Mendes, embora isso tenha constado na emenda. Tanto que, em curso preparatório para concurso, quando eu dava aula à época, eu tive que alertar: olha, é preciso tomar cuidado, porque constou da emenda. Não houve adesão da maioria do Supremo, mas constou da emenda. Uma semana depois, prova da magistratura do Estado de São Paulo, primeira fase. Qual a alternativa colocada como correta? Exatamente esta que constava na emenda. Porque muitas vezes para-se da leitura da emenda. E esse foi um caso que, para entender o resultado final da decisão do Supremo, tinha que analisar voto a voto dos ministros ali naquele julgamento. Portanto, na realidade, ainda não dá para dizer que o Supremo admitiu que, julgando um caso concreto, sua decisão já teria alcance geral. É bem verdade que a emenda 45 criou um mecanismo que estabelece, aliás, dois mecanismos que estabelecem vinculações a partir de atos do Supremo. Uma figura da repercussão geral, porque a tese admitida em repercussão geral acaba vinculando os demais tribunais, e o principal, mais famoso, a figura da súmula vinculante. A emenda 45 de 2004 inseriu na Constituição a previsão, artigo 103A, de que o Supremo Tribunal Federal, após reiteradas decisões em matéria constitucional, portanto, após julgar vários casos concretos, o recurso do Paulo, o recurso do Arthur, o recurso da Denise, poderia, portanto, aprovar uma súmula com enunciado vinculante. Esta súmula, portanto, vincularia todo o Poder Judiciário e a Administração Pública. Para tanto, deveria ser aprovada pelo quórum qualificado de 2/3 dos ministros, sendo que para aprovação das súmulas, vamos dizer, meramente persuasivas, as que não vinculam, o quórum é maioria absoluta. E para aprovação de súmula vinculante, o quórum mais rigoroso, 2/3. Portanto, 8 ministros dos 11 do STF. Ora, essa figura da súmula vinculante teve como finalidade tentar reduzir o problema da multiplicação de processos sobre questões idênticas. Portanto, o STF, ao consolidar sua posição sobre uma matéria constitucional, aprovaria uma súmula que contém um enunciado expondo a posição do Supremo sobre aquela matéria, e isso vincularia todo o Judiciário e a Administração Pública. A Constituição não previu textualmente que a súmula vinculante teria eficácia erga omnes. Previu apenas efeito vinculante. E a distinção que no Brasil se fez polêmica entre eficácia erga omnes e efeito vinculante, muito nítida nas manifestações do ministro aposentado há algum tempo, Moreira Alves, seria a ideia de que a eficácia erga omnes significa que todos são atingidos. Se todos são atingidos, significa que aquele ato provocou a invalidação da lei. E o efeito vinculante? O efeito vinculante significa que determinados órgãos estão obrigados a seguir aquela decisão. Caso contrário, a parte interessada poderia propor reclamação do Supremo e, ao julgar a reclamação, o Supremo poderia cassar a decisão rebelde, a decisão que descumpriu o ato de efeito vinculante do Supremo. José Afonso da Silva, por exemplo, no seu comentário contextual à Constituição, disse: a súmula vinculante tem efeito vinculante, portanto, uma força normativa dirigida a Judiciário e Administração Pública, mas não tem eficácia erga omnes. Não dá para dizer, portanto, que súmula vinculante invalida a lei. Portanto, ela não atinge, em princípio,
a sociedade em geral. Ela atinge judiciário e administração. Claro, para a sociedade em geral, ela acaba surtindo um efeito preventivo. Se súmula vinculante não invalida a lei, nada impede que dois particulares firmem um contrato com base em uma lei que não foi invalidada. Afinal, eles não foram atingidos pela súmula vinculante. Mas é claro, eles devem estar cientes que se houver uma divergência entre eles, um conflito, e esse conflito se transformar em ação judicial, o juiz estará vinculado àquela súmula vinculante. Gera, portanto, um efeito preventivo geral. De todo modo, como destaca José Afonso da Silva, em princípio, súmula vinculante não tem eficácia erga omnes, não atinge a todos. Tem apenas efeito vinculante, obrigando o judiciário e a administração pública. Aliás, se for oficialmente um dia reconhecido a eficácia erga omnes de súmula vinculante, teremos que rever, como disse o grande professor de processo civil Rodolfo Camargo Mancuso, promover uma nova leitura do próprio princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei e de súmula vinculante. Até porque o enunciado da súmula vinculante é muito semelhante a de uma norma, com abstração, generalidade e impessoalidade. Tanto que Manuel Gonçalves Ferreira Filho mesmo já considera como sendo atividade paralegislativa do Supremo Tribunal Federal. De todo modo, o que temos hoje é a súmula vinculante como um instrumento do Supremo que vincula os demais órgãos do Judiciário. Veio o novo CPC e traz também normas que podem acrescentar polêmica a essa ideia de vinculação do restante judiciário aos atos do Supremo Tribunal Federal. Artigo 927 do CPC prevê, no seu enunciado, que os juízes e os tribunais observarão, vejam o termo usado pelo artigo 927, caput do CPC. Os juízes e os tribunais observarão. E aí vem as decisões do STF em controle concentrado, que eu vou fazer referência logo mais, os enunciados de súmula vinculante, isso já está na própria Constituição, na lei disciplinadora da súmula vinculante, no CPC repete. Chamo a atenção para o inciso 4 do artigo 927. Os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do STF, portanto, das demais súmulas, das não vinculantes, em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Ora, se o caput do dispositivo diz juízes e tribunais observarão, eu não vejo outro significado a esse termo do que juízes e tribunais devem seguir, portanto, estão vinculados. Vamos ver como a prática interpretará isso. Mas o que, no primeiro momento, se visualiza é que o CPC atribuiu também efeito vinculante às demais súmulas do STF. E, portanto, nós temos uma súmula propriamente vinculante, ou súmula vinculante de primeira categoria, e uma súmula vinculante de segundo grau de segunda categoria. Uma súmula vinculante oficialmente vinculante, aprovada por 2/3, que vincula o judiciário e também a administração pública, e as demais súmulas, que passam a vincular também, embora aprovadas por maioria absoluta, mas não vinculam a administração pública. Pode ser coincidência, mas as súmulas vinculantes que o Supremo tem editado nos últimos tempos têm mais interesse para a administração pública do que para o judiciário. Inclusive as mais recentes, a que estabeleceu, se não me falha a memória, 38, que é competência dos municípios fixar horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. A súmula vinculante 39, que estabelece a competência federal para legislar
sobre subsídios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no Distrito Federal. Portanto, temas que interessam mais a administração pública, porque súmula vinculante não vincula só o judiciário, mas vincula também a administração pública. As demais súmulas devem ser observadas apenas pelo judiciário, não pela administração pública. Agora, se o CPC tentou dar a súmula não vinculante, a persuasiva, caráter vinculante, não previu um mecanismo para garantir que os juízes observem essas súmulas. Porque ao tratar da figura da reclamação, que pode ser usada no caso de descumprimento de decisões de tribunais, no caso, por exemplo, do STF, para a preservação da competência do STF, para a preservação da súmula vinculante e das decisões de controle concentrado, o CPC não prevê que cabe reclamação se o juiz descumprir uma súmula não vinculante. Portanto, o CPC diz que os juízes e tribunais observarão as súmulas meramente persuasivas do STF e o mesmo do STJ, mas não previu o cabimento de reclamação no caso de descumprimento. Vamos ver como que a prática disso vai ajustar. Existem outros mecanismos vinculadores que poderiam ser citados, inclusive um indício de que o CPC quase ousou para tentar reconhecer eficácia erga omnes das decisões do Supremo Controle Difuso. Muito discretamente, aliás, poucos perceberam que isso está escrito aqui, num dispositivo, no artigo 525 do CPC, que trata de execução. No parágrafo 12, diz o seguinte: considera-se também inexigível obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, em controle concentrado ou difuso. Isso aqui seria um indicativo de vinculação, e mais do que isso, de eficácia erga omnes de decisões do Supremo no controle difuso. É um dos casos de relativização da coisa julgada, que só se compreende em casos de declaração de inconstitucionalidade se houver uma eficácia erga omnes acompanhada do efeito vinculante. Enfim, existem vários dispositivos no novo CPC que intensificarão os debates sobre o alcance das decisões do Supremo no controle difuso. Tenho 5 minutos. Em relação ao controle concentrado, farei breves observações em razão do tempo, mas fico à disposição aqui para perguntas. O Brasil, além do controle difuso, adotou também o controle concentrado, que o próprio Supremo usa essa expressão, controle concentrado, como sinônimo de controle abstrato, embora tecnicamente essas expressões não pudessem ser consideradas sinônimas. De todo modo, foi a simplificação que o Supremo fez e que o novo CPC seguiu essa mesma linha. Quando o CPC fala em controle concentrado, está se referindo ao controle abstrato. O que é isso? Bom, a origem da figura do controle abstrato vem do modelo europeu de controle de constitucionalidade. Os europeus não conseguiram assimilar o controle judicial nascido nos Estados Unidos. O continente de Locke, Rousseau, Montesquieu não conseguiu assimilar a ideia de que o poder judiciário poderia invalidar atos dos poderes eleitos. Portanto, não conseguiram digerir o controle judicial. Até que, no início do século XX, a pedido do governo austríaco, Kelsen, famoso jurista austríaco Kelsen, desenvolveu uma ideia de controle de constitucionalidade diferente daquela já existente nos Estados Unidos desde o início do século XIX. Na verdade, ele não foi o pai da ideia. O pai da ideia foi o jurista alemão Georg Jelinek.
numa obra publicada ainda em 1885, no Tribunal Constitucional para a Áustria. Ele ali lançou a ideia, que foi desenvolvida por Hans Kelsen e aplicada pela primeira vez pela Constituição da Áustria de 1920. Qual era a ideia? Qual era o modelo de controle? Era a ideia de que não cabe ao judiciário exercer controle de constitucionalidade. Essa tarefa seria exclusiva de um tribunal constitucional autônomo, que não integra o poder judiciário. Só esse tribunal poderia exercer o controle de constitucionalidade. Daí a expressão controle concentrado. Está concentrado nas mãos desse tribunal. E um tribunal que não integra o judiciário. Como esse tribunal seria provocado a manifestar-se sobre inconstitucionalidade? Ou diretamente, para uma discussão apenas abstrata da inconstitucionalidade, por meio de uma representação de inconstitucionalidade, que questionasse a validade de uma lei em face da Constituição, sem ter como fundo um conflito concreto entre indivíduos ou entre indivíduos e o Estado. Uma discussão puramente abstrata, que levanta ao tribunal a hipótese da inconstitucionalidade de uma lei. Daí a expressão controle abstrato. Poderia também ser provocado esse tribunal pela via do incidente de inconstitucionalidade. Se, em uma ação judicial, uma das partes levantasse a discussão da inconstitucionalidade, não podendo o judiciário manifestar-se sobre tal, haveria suspensão do processo, surgimento do incidente de inconstitucionalidade e a remessa ao Tribunal Constitucional, que decidiria a matéria e que não alcançaria apenas as partes daquele processo, mas a todos. Esse modelo acabou por prevalecer na Europa. Áustria, Alemanha, Espanha, Portugal, França, Itália. Apelidado, portanto, de um modelo predominante na Europa, o modelo de matriz austríaca, porque lá foi o primeiro local que adotou esse sistema. Na evolução do controle de constitucionalidade no Brasil, em 1965, por uma emenda 16, portanto ainda era vigente a Constituição de 46, introduziu-se também o controle concentrado no Brasil, a ser exercido não por um tribunal constitucional fora do judiciário, como no modelo europeu, mas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, portanto, é um tribunal constitucional, só que dentro do Poder Judiciário. E ali foi prevista a figura da representação de inconstitucionalidade, proposta pelo chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, provocando diretamente o Supremo a manifestar-se abstratamente, sem ter por base um conflito concreto, se uma lei contraria ou não a Constituição. Pela natureza dessa discussão, o razoável seria, como era na Europa, que a decisão do Supremo, nesse controle concentrado, nesse controle abstrato, tivesse eficácia ad hominem. Isso não foi tão simples de se conseguir no Brasil. Essa representação de constitucionalidade foi introduzida no Brasil em 1965 e só em meados da década de 70 é que não houve mais dúvida na prática do direito constitucional de que as decisões do Supremo em controle concentrado ao julgar essa representação teria alcance geral. Num parecer administrativo feito pelo ministro Moreira Alves, em que ele se manifestou defendendo essa ideia e até de forma contundente disse: afinal o Supremo não é um clube de poetas, não recita a inconstitucionalidade, declara. Portanto, a decisão em controle abstrato não pode ser igual àquela em controle difuso. Deve ter eficácia erga omnes e não cabe aqui a figura da comunicação ao Senado. A própria decisão do Supremo já deve ter
a força suficiente para determinar a invalidação da lei. Essa foi a ideia que se enraizou na própria prática constitucional brasileira, inclusive com o advento da Constituição de 88, que transformou a antiga representação de inconstitucionalidade na ação direta de inconstitucionalidade, carinhosamente apelidada de ADIM. Embora no seu texto originário ainda não tivesse previsto a eficácia erga omnes das decisões do Supremo no controle abstrato, mas o Supremo já admitia isso. Passou a ser prevista essa eficácia erga omnes e o efeito vinculante, primeiro em 1999, na Lei 9868, que tratou da ADIM, e depois com a reforma do Judiciário, emenda 45, que alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição. Existem ainda muitos desafios no campo do controle abstrato. Depois da ADIM, criamos, por emenda, a emenda número 3, uma ação que é o outro lado da moeda da ADIM. É a ação declaratória de constitucionalidade. Uma ação que tem o pedido invertido. E essa não tem similar no direito estrangeiro. É uma ação made in Brasil. E para concluir, eu apenas faço a referência aqui ao surgimento dessa figura curiosíssima. Curiosíssima porque já existe o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. E, aliás, como destaca o ministro aposentado do Supremo, Carlos Aires Brito, está expresso na Constituição, no momento em que o artigo 19, inciso 2, diz que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios recusar fé a documentos públicos. Ali está expresso o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, inclusive das leis. Ora, se já há essa presunção de constitucionalidade, por que a previsão de uma ação declaratória que pede a declaração de constitucionalidade, proposta diretamente no Supremo, também controle concentrado, abstrato? A criação dessa ação decorre de um fenômeno muito curioso na história, pode-se dizer, que na história do país até recente. O brasileiro viveu momentos políticos de fortes emoções desde o início da década de 80 até o início da década de 90. E alguns fatos provocaram o governo federal a ter iniciativa de apresentar uma emenda no meio da qual se previu uma ação com esse pedido, para declarar a constitucionalidade das leis. E com esse pequeno histórico, eu encerro para ficar à disposição das perguntas. O Brasil viveu um momento extremamente tormentoso também após a queda do regime militar. Houve, com o ocaso do regime militar, a esperança de que o governo civil pudesse resolver os problemas que assolavam a sociedade brasileira. E uma das grandes esperanças lançadas no início dos anos 80 passou a ser a eleição direta, popular, para a presidência da República, que foi consolidada com o movimento conhecido historicamente como movimento das Levantas Já. Mesmo sem internet e redes sociais, que na época não havia, o movimento alastrou-se pelo país de norte a sul, leste a oeste, movimentos de rua. Portanto, houve extremo entusiasmo na ideia e extrema decepção no momento em que a ideia não avançou. De todo modo, o colégio eleitoral, que escolheu o primeiro presidente civil, depois do período militar, escolheu o candidato que representava a oposição, que seria Tancredo Neves. Ressurge o entusiasmo e ele passa a ser o grande depositário das expectativas populares. Nova tragédia se anunciada. Sem tomar posse, morre Tancredo Neves. Nova comoção nacional. De norte a sul, leste a oeste do país. Como tomou posse com ele em vida, diz a história oficial, o então vice José Sarney,
assumiu então a presidência da República e passou a ser o depositário nacional das expectativas populares. Tanto que a cada medida econômica, na tentativa de frear a elevadíssima inflação, contava com o apoio popular. Criou uma medida, por exemplo, isso década de 80 ainda, de congelamento de preços. Mas quem fiscalizaria isso em todos os estabelecimentos comerciais do país? A ideia brilhante do governo foi: você será um fiscal do salário. Delegou a função à sociedade. Agora imaginem, portanto, todos compenetrados daquele ideal, controlando a remarcação de preços dos estabelecimentos comerciais. O que houve? Quebra-quebra, pancadaria, saques e tudo mais. As medidas econômicas não tinham êxito. Um novo episódio reacende esperança. Uma Constituição democrática, fruto de uma Assembleia Constituinte eleita. E Constituição democrática, que completou 28 anos agora, no último dia 5 de outubro, que previu finalmente eleição direta para presidente da República. E novo ânimo se acende, e o ânimo é redobrado, porque ainda por coincidência surge a salvação da pátria. Um candidato novo, de boa aparência, que não tinha vínculo com a política tradicional e com os políticos tradicionais, que acabou se destacando e, como uma avalanche, tornou-se presidente. Com um marketing fabuloso, que se estendeu por um longo tempo, porque a época a lua de mel era grande, porque a eleição era em novembro e a posse só 15 de março do ano seguinte. A lua de mel foi extensa, num marketing político fabuloso, que transmitia a ideia de que realmente havíamos um super-homem da política brasileira, apto a resolver todos os problemas. Uma pessoa que praticava esportes radicais e a cada final de semana havia uma expectativa. Um domingo era karatê, no outro saltava de paraquedas, no outro nadava no oceano, no outro andava de jet ski. O que acendeu um entusiasmo impressionante da sociedade. Aí vem a posse, 15 de março de 1990, todos animados, vejam como ele fica bem com a faixa presidencial, tudo estará resolvido. E aí, no dia 16 de março, no dia seguinte, o drama, a ruptura da lua de mel. Primeiro dia de governo, medida provisória, bloqueando as contas bancárias, inclusive poupança. Teve até suicídio, o que só acontecia quando o Brasil era eliminado da Copa do Mundo. Aquilo fez com que o brasileiro rompesse as reservas de contratação de advogado e passou a ingressar maciçamente com ações judiciais. Eu era estagiário à época, que dureza, peguei aquelas filas às portas da Justiça Federal, e ali a sociedade, de forma massificada, conheceu naquele momento o Poder Judiciário. E houve, paralelamente, uma sucessão de discussões judiciais em matéria tributária. E o Judiciário julgando em matéria tributária favoravelmente o contribuinte. Foi o auge da advocacia tributária. Início dos anos 90. Isso mexeu com a parte mais sensível do governo, o bolso. A sociedade, por meio do controle difuso, pedia para não pagar tributos, alegando inconstitucionalidade, o judiciário julgando favoravelmente ao contribuinte, consequência, redução da arrecadação. 1993, já tinha ocorrido o impeachment em 92. Já era presidente da República Itamar, era a República do Topete, como ficou carinhosamente conhecido naquele momento. Preocupado o governo federal com a perda de arrecadação, apresenta uma proposta de emenda à Constituição do ajuste fiscal em matéria tributária, que criou inclusive o IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, o pai da posterior CBMF, que deixaria de ser imposto para ser contribuição. No miolo dessa proposta de emenda, o que estava previsto, o quê? A criação da ação declaratória de constitucionalidade. Qual era a ideia? Ora, se a sociedade provoca o judiciário pedindo a declaração de inconstitucionalidade de normas,
o judiciário atende e nós perdemos a arrecadação, vamos criar um instrumento para que o próprio governo, diretamente do Supremo, peça a declaração de constitucionalidade e a decisão do Supremo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, eliminará as discussões de inconstitucionalidade, o que nos garantirá a arrecadação. O presidente da República, então, apresentou essa proposta de emenda, que se converteu na emenda número 13 de 1993. Tanto que a legitimidade ativa desta ação, a ADC, era restrita ao governo, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado e procurador-geral da República. Foi apenas a emenda 45 que tentou fazer uma cirurgia plástica nesta ação, tirar aquele ar de arbitrariedade, pois tinha sido criada para ser um instrumento do governo, e ampliou a legitimidade ativa da ADC, que passou a ser a mesma da ADIM. Portanto, passamos a ter um controle abstrato com a ADIM e a ADC. Até que em 1999, regulamentado o parágrafo 1º do artigo 102, surge a arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma terceira ação. Significa suspense. Se tiverem curiosidade, estou às ordens para as perguntas. Obrigado pela atenção de todos. Vamos lá. Em relação às perguntas, eu peço que, por favor, quem tiver perguntas, que as faça por escrito, né, das nossas colaboradoras, que elas vão chegar até a mesa. Eu vou fazer uma triagem e, dentro do possível, eu vou responder todas as perguntas, certo? Peço que os meus colegas professores venham à mesa, componham aqui a mesa comigo, por gentileza. E começo falando, professor Paulo, a gente teve agora a questão da vaquejada, né? Como é que fica a questão? O pessoal aí está com medo, então tem festa do peão na cidade da avó, na cidade do tio, da tia. Então queremos saber o seguinte, é uma lei específica, acho que é lá do Ceará, né? Não lembro o estado, no estado do Nordeste, foi considerada inconstitucional. Agora, os motivos da inconstitucionalidade são bastante amplos, né? Fala de maus-tratos animais, etc. Como é que fica a interpretação dessa decisão da vaquejada, considerando que o pessoal do Nordeste já está falando que a vaquejada acabou? Como é que fica aí? Bom, nós temos um problema concreto em relação à análise da inconstitucionalidade que tem sido feita ao longo dos anos pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, nós temos uma Constituição extremamente detalhista, uma Constituição bastante abrangente, expansiva. Não sei se há outro no mundo que eu conheça, não há um grau de detalhismo da Constituição de 88. E, inclusive, a nossa Constituição chega ao detalhe de fazer referência, só para ter ideia, à chamada em sala de aula. Pega o artigo 208, parágrafo 3º. Quem tiver na internet, artigo 208, parágrafo 3º da Constituição, faz referência à chamada em sala de aula da Escola Pública de Ensino Fundamental. Tal o grau de minúcias que a Constituição chega. Isso faz com que, pelo grau de detalhamento de todas as matérias, inclusive o meio ambiente, o judiciário tenha desenvolvido uma postura que também existe em outros países, não é a responsabilidade brasileira, de aplicar diretamente a Constituição sem ter a lei como intermediária, já praticamente definindo tudo que está na Constituição e muitas vezes com muitos detalhes. Essa é uma postura que revolucionou o papel do próprio judiciário no século XX, fez com que, inclusive, a doutrina denominasse de neoconstitucionalismo o constitucionalismo contemporâneo. É um modelo pelo qual o judiciário aplica diretamente a Constituição. E aplica diretamente a Constituição por vários fatores. Um deles é o ativismo judicial, uma postura de produção normativa supletiva de normas, ou
sobretudo diante da inércia dos outros poderes, e também pelo detalhismo da nossa Constituição. A nossa Constituição, não conheço uma outra Constituição que tenha um detalhamento de tal grau de direito do trabalho, previdência, direito tributário, até esporte, educação, saúde, inclusive meio ambiente. O que, evidentemente, permite uma decisão do Supremo nesse sentido. De todo modo, aí entram alguns ingredientes que precisam ser colocados. Uma Suprema Corte tem, por natureza, não apenas a de ser um órgão técnico judicial. Toda a Suprema Corte, ainda à época que não se falava em controle abstrato de constitucionalidade, é, por natureza, um tribunal que tem natureza híbrida, técnica de órgão máximo do judiciário e natureza política. Porque papel de Suprema Corte, isso sempre foi assim historicamente desde as primeiras, como era no Brasil, vi comentários da Constituição Imperial do Brasil, o maior constitucionalista do Império, Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, principal redator da Constituição. Suprema Corte é um tribunal que não serve como instância ordinária, para acesso rotineiro, como uma instância recursal, para atender o direito ao recurso. Suprema Corte existe para servir de órgão de correção de rumo, com manifestações extraordinárias, aliás, por isso o próprio recurso que dá acesso a ela se chama extraordinário, em situações de flagrante desvio de conduta de tribunais e magistrados que compõem a estrutura do judiciário. Por isso, uma Suprema Corte, além da natureza técnica de órgão judicial, tem também, oficialmente, natureza política. Isso é natural. Num modelo em que, além dessa atribuição, a Suprema Corte ainda acumula um papel de Tribunal da Federação, de julgar conflitos entre União e Estados, isso reforça a natureza política da Suprema Corte. Vide curso de Direito Constitucional de Pedro Calmon, um dos grandes constitucionalistas do início do século XX e historiador. E tudo isso acrescentado à ideia de controle abstrato, dá um ingrediente político ainda maior à Corte Suprema. Porque a atividade de controle abstrato não é uma atividade típica de Poder Judiciário. O Poder Judiciário existe para solucionar conflitos na sociedade. Portanto, a função jurisdicional ela está diretamente relacionada à solução de conflitos, e não com análise abstrata de questões como inconstitucionalidade. O controle abstrato, como eu disse a vocês, não foi concebido para ser exercido pelo Judiciário. Por isso, esse tribunal autônomo que existe no modelo europeu é um órgão não judicial, de natureza exclusivamente política. Portanto, a Suprema Corte ela é oficialmente um órgão de natureza política. No nosso caso, mais ainda, é um órgão de correção de rumo do Judiciário. É um tribunal da Federação. 2, e é um tribunal constitucional que também exerce o controle abstrato. Tendo essa natureza, é compreensível, não sei se é desejável ou não, mas é compreensível que surjam decisões que tenham também ingrediente político, que tenham também preocupação com a projeção da Corte no cenário nacional. Num dado momento histórico, pode-se privilegiar a tradição popular, como no caso citado. Num outro momento histórico, pode-se privilegiar o que está mais na moda, que é a proteção ao meio ambiente, incluindo a fauna. Portanto, chega-se a esta conclusão política. Elementos, nós vamos ter sempre elementos para uma ou para outra posição diante de uma Constituição tão detalhista como a nossa. Muito obrigado pela resposta. E tem mais uma dúvida, eles não colocaram aqui, mas eu tenho certeza que eles têm. Como é que ficam essas decisões pelo Brasil afora de bloqueio do WhatsApp?
sobre o prisma constitucional, como é que ficam, vai ter que ter uma súmula vinculante, não pode bloquear o WhatsApp, alguma coisa do gênero, porque o que acontece? Bloqueia, fica o WhatsApp 48 horas fora do ar e um prejuízo imenso. Hoje as empresas dependem do WhatsApp para trabalhar. Agora, também tem a outra coisa, vem as empresas estrangeiras para cá, o WhatsApp acaba sendo inviolável, instrumento para cometimento de crime, a empresa não passa os dados quando a justiça pede. Como é que fica esse dilema aí do WhatsApp? Bom, mais uma vez, em razão da projeção, existem ações que estão no Supremo há muito tempo, sequer pedido de liminar, inclusive controle abstrato, chegou a ser apreciado, conforme o grau de problemas que pode trazer de debate e discussão. Vou até um exemplo, a ação até não faz muito tempo, mas até hoje não se deliberou sequer sobre a questão da liminar, que discute a extensão por lei complementar da aposentadoria compulsória dos 70 para os 75 anos, inclusive todos os magistrados. A ANB propôs uma ação direta de constitucionalidade, alegando que a iniciativa legislativa para os magistrados seria do próprio STF e não do Parlamento, já que a lei complementar foi de iniciativa do senador José Serra. De todo modo, essa ação foi proposta lá à época da aprovação dessa lei complementar, já há mais de um ano, e até hoje não se deliberou sobre o pedido liminar, ao contrário, adotou-se o procedimento sumário e resolveu passar por cima da apreciação do pedido liminar. No caso do WhatsApp, vejam como nós vivemos uma era tecnológica. O Supremo, instantaneamente, numa ação de controle abstrato, que foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, teve como relator ministro Lewandowski, concedeu seu liminar para questionar ato judicial. Porque a lei da DPF permite que esta ação, chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, questione qualquer ato do poder público, não apenas leis e atos normativos, mas até mesmo a decisão judicial. E ali o objeto foi uma decisão judicial. O fato é que aquela decisão foi suspensa, mas nada impediria, em razão do parágrafo 3º do artigo 5º da lei da DPF, que se determinasse a suspensão de todos os processos judiciais em curso, discutindo a mesma matéria, embora foi questionada apenas aquela decisão específica. Portanto, temos já uma ação inédita, porque a DPF, as ADPFs propostas desde final de 99 até aqui, geralmente discutiram normas municipais, normas anteriores à Constituição, e esta discutiu uma decisão judicial propriamente, questionou diretamente a decisão judicial. Temos duas perguntas de alunos aqui, eu vou fazer. Primeiro, o Leandro Gomide, do segundo DM, pergunta o seguinte: pergunta quais os perigos da ação direta de inconstitucionalidade da súmula vinculante, quais os receios em relação ao uso indiscriminado da ação direta de inconstitucionalidade e das súmulas vinculantes. Da ação declaratória de constitucionalidade, estou viajando aqui. Bom, a ideia inicial da ação declaratória de constitucionalidade foi aquela que eu mencionei. Portanto, ela provocou uma grande repulsa, principalmente no direito constitucional, porque ela foi criada para servir de instrumento do governo federal, para fazer valer os seus atos. Obviamente que o próprio Supremo deu uma mitigada por conta própria, antes do advento da lei que a disciplinou, que é a 9868/99. Que mitigada é essa? Passou a entender que só será possível a propositura de ação declaratória de constitucionalidade se já houver controvérsia judicial relevante sobre a matéria. Portanto, é preciso algo que justifique a propositura dessa ação.
que algo. É preciso que a sociedade já tenha colocado em dúvida a constitucionalidade da lei por meio de ações propostas no controle de fluxo. Só havendo essa controvérsia judicial relevante é que será possível a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. Ela não pode ser imediatamente proposta logo após a publicação de uma lei ou ato normativo federal. Em segundo lugar, a emenda 45 tentou dar uma brandada, alargou o rol de legitimados. Em terceiro lugar, na ADC número 1, o Supremo firmou uma posição no sentido de que a ADC e a DIN são ações que têm caráter dúplice ou ambivalente. O que significa que, se uma delas for julgada improcedente, gerará o efeito que é próprio da outra. Portanto, se a ação declaratória de constitucionalidade for julgada improcedente, significa que o Supremo reconheceu que aquela lei é inconstitucional e com eficácia erga omnes efeito vinculante. Isso faz com que se tomasse mais cuidado antes da propositura da ADC, sabendo que o feitiço pode virar um feiticeiro. Tanto que a prática estatística mostra que o número de ADCs é infinitamente menor do que o número de ADINs. Em relação à súmula vinculante, o grande perigo é o entusiasmo do Supremo pela edição dessa figura e transformá-la realmente, na expressão do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em atividade paralegislativa do Judiciário. É diferente de uma decisão em ADIM. O Supremo, ao julgar uma ADIM em controle abstrato, ele declara a inconstitucionalidade da lei X. Ponto. Aquela lei foi invalidada. Eficácia erga omnes, efeito vinculante. Mas o Supremo não apresenta uma solução normativa. A súmula vinculante, ela contém um texto expondo uma posição com características, como eu disse, muito semelhantes à de uma norma. E, portanto, acaba com isso levando a uma verdadeira produção normativa pelo Judiciário. Ainda que não tenha oficialmente, como foi dito, eficácia erga omnes. E o Poder Judiciário não foi feito para a produção normativa em substituição aos demais poderes, salvo no caso constitucionalmente previsto de supressão da omissão, no caso de inconstitucionalidade por omissão, não só pela via da ADIM por omissão, mas principalmente pelo mandado de injunção. E mesmo assim, já houve casos em que o Supremo praticamente reescreveu o texto de lei como no mandado de injunção 712 de relatoria do ministro Eros Grau sobre lei de greve do servidor, em que o ministro Eros Grau, que teve a adesão da maioria da Corte naquele julgamento, disse que enquanto não houvesse a lei específica de greve para o servidor público, aplica-se ao servidor a lei de greve da iniciativa privada com as seguintes alterações. E aí apresenta o texto restrito. Está lá, artigo 3º, a lei de greve diz: a greve deve ser publicada 48 horas de antecedência. Se for servidor público, entenda-se 72 horas. Se reescreveu. E esse tipo de postura praticamente foi chancelado pela recente lei do mandado de injunção, número 13.300, de 23 de junho de 2016, ao permitir que o STF, o Tribunal Julgador do mandado de injunção, estabeleça as condições para o exercício do direito invocado, ou seja, estabeleça parâmetros abstratos e gerais, portanto, normatize a matéria até que surja a lei regulamentadora. Portanto, já existem aí mecanismos oficiais que podem gerar produção normativa intensa pelo Judiciário. A súmula vinculante é uma delas. E às vezes, até sem súmula vinculante, percebe-se, por uma postura ativista, verdadeira produção de normas. Não vejo isso como razoável. Sei que muitas vezes a inércia dos outros poderes leva à tentação ao Judiciário de que é preciso dar uma solução e apresentar uma normatização.
Entretanto, ainda que em tese, há um controle popular periódico eleitoral dos outros poderes, o que não há em relação ao Poder Judiciário. Entendo que não é razoável a substituição do Estado democrático de direito pelo Estado aristocrático de direito a partir de produção normativa pelo Poder Judiciário. Daí também a cautela que deve ter a Corte Suprema na edição de súmulas vinculantes. A pergunta aqui que já foi mais ou menos respondida, já foi parcialmente respondida, sem identificação do aluno aqui ou da aluna. A súmula vinculante seria uma forma do judiciário legislar? Caso afirmativo, ela não seria inconstitucional devido à ofensa à separação dos poderes? Em relação ao papel da súmula vinculante, foi comentado, mas essa colocação final é importante. Violação à separação de poderes não pode ser colocada como o resultado da criação da súmula vinculante. Porque, como o próprio Supremo Tribunal Federal já reiteradas vezes se manifestou, não há um conceito a priorístico, prévio, abstrato, geral, de separação de poderes. Separação de poderes é aquilo que cada Constituição define como tal. Portanto, cada Constituição, pelo poder constituinte originário, seja pelo poder constituinte reformador, estabelece qual é o relacionamento entre os poderes que pretende estabelecer. Dou um outro exemplo. A emenda 35 de 2001 alterou a imunidade processual dos parlamentares. Antes da emenda, a Casa Legislativa do parlamentar precisava autorizar a instauração de processo crime contra o parlamentar. A emenda 35 eliminou essa exigência prévia de autorização da Casa Legislativa. Portanto, a denúncia é feita, apresentada normalmente ao Supremo, que é o foro competente para julgar parlamentar federal, crimes comuns, e o STF, recebida a denúncia, comunica o fato à Casa Legislativa do parlamentar. A partir desse momento, qualquer partido nela representado pode solicitar à Casa Legislativa a sustação do processo judicial. E a Casa Legislativa, por maioria absoluta de seus membros, poderá determinar, Casa Legislativa poderá determinar a suspensão do processo judicial. Ora, essa foi a compreensão de separação de poderes que a emenda 35 quis oferecer. Assim como a súmula vinculante foi o resultado do poder constituinte reformador. Polêmica haveria se ela fosse estabelecida pela via infraconstitucional, que é uma discussão que existe no Supremo desde a reclamação 1880, que discutia a inclusão do efeito vinculante nas decisões do Supremo em ADIM por lei ordinária, que é 9868. Uma discussão que acabou não tendo desfecho, porque aí veio uma reforma, a emenda 45, e colocou na própria Constituição o efeito vinculante das decisões do Supremo. Porque só a própria Constituição é que poderia estabelecer que a decisão de um poder vincula outros poderes. A súmula vinculante foi prevista por emenda à Constituição. Essa a noção de relacionamento entre os poderes que quis o poder reformador. Não dá para visualizar violação à separação de poderes. Só haveria violação à separação de poderes por parte do poder reformador se a proposta de emenda fosse tendente a enfraquecer sobremaneira um dos poderes a ponto de torná-lo praticamente subordinado em relação aos demais. Bom, professor Paulo, agradeço imensamente aqui a brilhante palestra. Foi realmente uma aula das mais valiosas, que com certeza todos estão muito honrados com a sua presença. Queria transmitir o certificado aqui da sua participação na palestra e já avisar que
será convidado outras tantas vezes para estar aqui, porque nós precisamos de bons professores como Vossa Excelência para nos brindar aqui para arejar a mente, para trocar ideias. Isso é fundamental para o desenvolvimento aqui da nossa faculdade. Agradeço e, como disse, é sempre uma alegria vir a esta faculdade, sempre que for convidado por ele, com muita satisfação, e desejo a todos os estudantes que venham aqui um futuro primoroso, com muito sucesso. Caminhando para o final, lembrando que amanhã temos de manhã os professores Glauco Costa, Jaime Meira do Nascimento e Arquimedes Pessoni. Temos aqui temas importantíssimos amanhã de manhã: perspectivas contemporâneas do combate à corrupção política, reflexão sobre os desafios do Ministério Público para o século XXI, bastidores da notícia, como está na mídia e não se arrepender no dia seguinte. Além disso, temos o júri simulado à noite. Queria agradecer a presença de vocês, alunos, a presença dos professores, a colaboração dos funcionários. Dar uma boa noite a todos. Espero a todos amanhã. Muito obrigado.